Estava passando o recado do final de ano aí, em sala, e na sequência a gente comecei a falar aula e não estava gravando, então eu vou voltar aqui, tá? Bom, eu estou aqui no slide, tá? Para quem está assistindo a gravação, que basicamente está falando sobre o processo do MSHTA. Então eu tinha mostrado esse print aqui, que basicamente é o print do API Monitor, que quando a gente solta lá o arquivo malicioso e a gente começa a capturar as chamadas de API, e uma delas é a execução de um script, que é um ActiveX Object, que vai rodar um script.shell, né? E a técnica é essa, então eu estou comparando aqui a técnica, né, do Binary Execution, do MSHTA, com o Mitre Attack, né? Eu trouxe do Mitre essa técnica. Então, o malware está usando o quê? Está fazendo a chamada de um script. Esse script aqui, eu dei um exemplo, embedando esse script dentro de um XML. Esse arquivo aqui não seria .hta, seria .xsl, né? Porque ele está com XML embedado, mas o que importa está aqui, ó, que é a função do nosso JavaScript, né? Aqui no exemplo, o malware ele fez uma execução do PowerShell. Aqui no exemplo, eu estou fazendo a execução aqui da calc, né? Isso aqui eu já dei na aula passada. Vocês já viram, né? Então a gente já fez esse processo na aula anterior, tá? E aqui eu ia passar algumas ferramentas. Então eu tinha passado o PID. O PID é uma ferramenta para a gente poder ver o Packer, né? Então uma das ferramentas aí que, basicamente, se você vê online aí, vários cursos de análise de malware, ele fala sobre o PID. O PID, pode falar, José? Pois não? Ah, não, sim, só estou voltando. Essa aqui eu sei. Eu parei aqui, ó. Parei no próximo slide. Só dei uma retomada, tá? Então, o PID é uma ferramenta aí que você consegue executar e consegue aí verificar, né, se ela está algum tipo, se o executável tem algum tipo de compressão de dados, né? Não, imagina, relaxa, José. Obrigado por ter lembrado, inclusive. Agradeço. Que eu já lembraria, eu lembro que eu parei nesse próximo. Então, aqui, gente, o PID ele é muito utilizado, né? Então, se você quiser ver, no nosso caso do Coulter, né, a gente não tem, né, o tipo de Packer, mas você pode estar utilizando, e tem vários outros que ele demonstra o tipo de compressor aí, se ele consegue identificar, né? Identifica a partir do ponto teste aí das sections do cabeçalho do PE, né, do nosso executável. Aqui eu tenho o Fiddler, foi onde que eu parei, né? Então o Fiddler, basicamente, ele é uma ferramenta de análise de tráfego. Por que eu trouxe essa ferramenta, né? Na verdade, essas duas. Uma para ajudar a gente num outro tipo de detecção, né, de Packer. E o Fiddler é porque ele é muito bom para análise de tráfego de chamadas web, tá? Então esse cara aqui, gente, ele só captura tráfego HTTP e HTTPS, né? Então ele é tipo um Wireshark, só que em interface gráfica, né, mais assim, mais amigável, digamos assim, né? Não que o Wireshark não seja, também é amigável, mas aqui dá mais detalhes, né? Tem a parte de estatística e tudo mais. E o legal, o Fiddler, ele tem uma função muito interessante que é o autoresponder, né? O autoresponder é o seguinte, você consegue configurar, por exemplo, para que se o malware fizer uma chamada HTTP, por exemplo, ele faz uma chamada HTTP lá para fazer um GET no arquivo em algum lugar. Você consegue responder essa chamada. Então, você cria uma resposta padrão dessa chamada, tá? E basicamente você consegue criar uma resposta padrão aí para a chamada HTTP. Então, você consegue criar uma resposta tipo 200, por exemplo, para o HTTP. Então, o malware vai achar que está conectado na internet, porque ele vai ter resposta sempre de qualquer post ou request que ele chamar, tá? Então, vai ser bem interessante, porque basicamente você vai conseguir aí efetuar, né, chamadas, né, HTTP, HTTPS, e vai conseguir capturar essa chamada e toda essa URL, né? E aí isso é muito bom, porque basicamente se você estiver fazendo uma análise e for um downloader, acabou, né? Você já pegou o executável aí a partir do executável principal, beleza? Então, esse cara é bem interessante para a gente aí também. Então, vocês podem baixar, ambos são gratuitos, tá? Vocês podem completar. Agora a gente vai para o AIDA, tá? Então, bom, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou fazer essa parte. Essa parte do AIDA é a parte inicial. Eu já começo o conteúdo da aula de hoje na sequência depois, tá, pessoal? Que a gente vai falar um pouquinho, até vou ver um pouquinho mais de teoria, mas depois a gente vai para a parte do Redzone de Maldoc direto, tá? Que é a parte de malware de JavaScript e depois de Maldoc. Coloca o link sim, agora, Gustavo, peraí. Bom, os alunos da outra turma até pegaram para descobrir a história, né, do AIDA, tal, não sei o quê. Quem colocou aqui foi o André? Foi você, André, que colocou aí sobre a história do AIDA na última aula? Não sei se foi, acho que não, né? Acho que eu estou confundindo.
mas o pessoal até buscou tal para poder falar de onde veio, era o nome de uma princesa, não sei o quê, papá. Nunca pensei em me preocupar em procurar, tá? Mas primeira programadora do mundo, é quase isso, né? Quase isso, Sara. Agora que começa a parte de assembler. Exatamente, né? O que é o AIDA, tá, gente? O AIDA é um desassembler, né? Ele é um dos caras mais utilizados aí, né? Sobre a parte de desassemblar malware, né? Um dos caras mais utilizados no mundo. Muitos alunos me perguntaram, professor, por que a gente vai usar esse cara e não o de Hydra, né? Agora o filho chora e a mãe não vê. Calma, Renato. Relaxa, vocês estão sofrendo por antecipação. Então, o que acontece? Basicamente, o que acontece, né, pessoal? O AIDA, ele é muito utilizado, ele é mundialmente utilizado, né? Muita gente me perguntou sobre o Jydra. O que acontece? Cara, eu fui homologar o Jydra e eu passei um nervoso, mas um nervoso, assim, que, cara, foi descomunal, né? Qual a diferença, né? Antigamente, a gente só tinha o AIDA, né, o AIDA Pro. O AIDA Pro, o que ele faz? Ele desassembla o binário, você vê todas as chamadas de função, e ele tem uma função de graphic, que você consegue ver a interação das funções de assembler dentro do código. Você consegue ver a interação do programa, né, em assembler e na parte gráfica, tá? E aí o que acontece? O Jydra não é nem pela exploração, tá? O Jydra que o José está comentando, né? Ou Jydra, enfim, como você quiser pronunciar. O Jydra, ele faz o quê? Ele faz a mesma coisa, só que ele faz um decompile do assembler para C. Então, quando você vê a decompilação de assembler, né, ele faz um pseudocódigo de assembler em C. Então, quando você olha em C, você entende melhor do que você olhar em Assembler, que Assembler é move, push, pop, enfim. Assembler é Assembler, né? Então, não tem muito o que você dizer, né? Agora, você usa... Então, qual é a diferença, né? A diferença é que o Jydra, porque ele revolucionou muito, né? E o pessoal adorou quando a NSA, né? Sem contar que é uma ferramenta da NSA, né? Mas, assim, por que ele revolucionou? Mas, assim, só para vocês entenderem a questão prática, tá? Ele revolucionou o mercado porque ele fazia o pseudocódigo em C. Só isso. O resto, as funções são idênticas às funções do AIDA. Tá? Você consegue atingir o mesmo objetivo. O Jydra tem algumas coisas a mais de debugger só. Tá? Mas isso a gente vai resolver com o DBG, com o X64DBG e outros itens que a gente vai usar. Então, assim, cara, o AIDA, ele é muito bom. A versão free, ela não tem o pseudocódigo em C, a versão paga tem. Essa ideia do pseudocódigo em C veio do AIDA Pro. O AIDA Pro já tem esse cara na versão Pro há muito tempo, tá? Então o Jydra ele veio trazer esse item aí. Então a gente vai fazer algumas brincadeirinhas básicas, isso eram alguns itens que a gente tinha para a aula anterior, que eu vou mostrar para você agora, tá? Então bora lá, vamos abrir a máquina virtual e vamos brincar um pouquinho com o AIDA. Depois tem no slide os prints, tá, pessoal? Aí vocês podem olhar depois, quem quiser dar uma olhadinha. Bom, deixa eu ver aqui. Beleza, tá zerada a máquina. Vamos compartilhar. Como eu tô com o VMware agora, tem que ficar mexendo nas janelas aqui, que o VMware é diferente do processo. Para Maldoc, tá, pessoal? Já que a gente vai ver Maldoc, você vai usar o Kali mesmo, tá? Então, não se preocupa que Maldoc vai ser puramente estático, então não vai ter o Windows, também só comentando. Bom, vamos ver se vocês já enxergam minha tela do Windows 10. Creio que sim, né? Já enxergam aí? Perfeito. Bom, aqui, galera, eu tô já com as ferramentas novas instaladas, tá? Então, bem, aqui eu tenho outras ferramentas que a gente vai usar no futuro, como o X32DBG, mas beleza, por enquanto a gente não vai falar ainda sobre isso. O importante para a gente é o AIDA, tá? Que é esse cara aqui. Então, eu tô com o AIDA, 64 bits instalado, que também ele infere 32, tá? E a gente vai agora fazer a parte inicial. O que acontece, gente? Como eu sei que vocês... isso era o restante da aula passada, né? E aí vocês iam brincar e tal. Eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para que todo mundo instale o AIDA hoje, tá? Para que todo mundo faça esse procedimento pelo menos na parte de strings que eu vou mostrar para vocês agora, dentro do AIDA, né, com o nosso malware. Claro, às vezes quem não estiver conseguindo por questão de potência de hardware, veja a aula e tente anotar, né, tente ver e tudo mais. Mas o AIDA, assim, é muito, muito, muito interessante. Então, esse é o princípio, né? Eu costumo dizer que essa primeira aula eu pego leve, né? Depois o bicho começa a pegar.
E muitas coisas que a gente vai ver no AIDA, a gente também vai usar dentro de debugger para poder checar, tá? Então, o AIDA ele vai ser uma das ferramentas, porque a gente vai ver a parte de assembler, por exemplo, tá? Ele é muito bom, mas tem algumas coisas que eu prefiro usar, por exemplo, no DBG e outros itens do gênero. Mas tranquilo, vamos usar o AIDA e vamos brincar. Você tem que mexer, então você tem que pelo menos fazer o que eu vou fazer aqui na aula com vocês hoje, tá? Então, eu tenho aqui na máquina virtual, eu já tenho aqui no Downloads, o nosso Trojan, tá? Deixa eu só achá-lo aqui, porque já apagou. Deixa eu ver aqui, cadê? Aqui, ó. O arquivo está aqui. Eu vou exportar de novo. Beleza, está aqui novamente. Deixa eu jogar aqui na área de trabalho. Tá? Como você usa o AIDA? É simples. Você pega o executável e arrasta para cima do AIDA. Ele vai perguntar se quer abrir, você dá um OK. Tá? Não precisa fazer nada naquela tela inicial. Pá, esse aqui é o AIDA. Tá? Vou explicar um pouquinho para você do que é esse cara. Bom, o que acontece? O que você está vendo aqui, ó, na sua tela, né, da direita, que é essa parte maior, você está vendo o AIDA View. O AIDA View é o assembler. Ele começa aqui no Start, tá? Esse Start é a função de onde o programa inicia. Tudo que você está vendo aqui para baixo é assembler, ou seja, push, move, add, né, call, são todas chamadas, tá? Cada chamada chama o que ele chama de sub, né? Sub e o número, o que é isso? São as chamadas de função. Qual função que ele está chamando? Ele está chamando, nesse nosso caso aqui, que o programa inicia, né, ele faz aqui um push de EBP, ou seja, ele vai começar a injetar dados na estrutura de dados, e ele faz uma chamada, uma call, por exemplo, aqui, ó, no sub 404.39e. Aonde está essa função? Está aqui, ó. Tá? Tá dentro desses itens aqui. Então, dentro das Windows Functions, você tem as funções que ele faz a chamada. Tá? No nosso caso aí, a função final é a 39e. A gente pode depois tentar achar a 39e aqui, mas só como referência que eu estou passando. Tá? Então, tudo que você está vendo nessa tela aqui, ó, você consegue manipular essa tela, você segura com o mouse, você puxa, mexe e tal. Essa é a parte do Assembler. Aqui embaixo, você tem a parte de Graphic View. Ó. Conforme você vai mexendo aqui embaixo, ó, ele tem agora eu estou no lateral esquerda da tela, tá, pessoal? Ó, debaixo das funções aqui, ó, desce o mouse, você está vendo o Graphic, tá? Graphic Overview. Né? Então, essa parte de gráfico é como que é a interação. Se você clicar em outras funções, ó, vamos pegar uma função maior aqui que tem aqui, ó. Essa aqui dá para ver bem. Ó, aqui é uma função que tem várias interações, né? Então ela faz um cara, esse cara toma uma decisão se vai para um lado, se vai para o outro, aqui no Assembler, né? Então, basicamente, ele faz essa verificação, né? Ou seja, ele vai fazer uma chamada que vai fazer uma chamada para esse cara aqui de baixo, para esse offset ANC41, ou se ele vai jogar aqui para essa outra chamada, né? Então, o que acontece? Toda essa parte que vocês estão vendo do Assembler, tá? Ela é representada graficamente aqui embaixo, né? Então, isso é uma das novidades que o AIDA tinha, né? Que nenhuma outra ferramenta do mercado tinha, tá? Esse era um dos pontos, tá? O AIDA gratuito não tem o pseudocódigo em C, tá? Então a gente não consegue enxergar, né, essa questão, mas o Pro tem, tá? Mas a gente não vai precisar usar, a gente vai conseguir tocar tranquilamente assim. Se você segurar o Ctrl e rodar o Scroll, ele aumenta, tá? Então você consegue ver aí o algoritmo, as chamadas, tal, né, do Assembler aqui pelo AIDA View, tá bom? Eu tenho o AIDA View, tem as funções aqui, né? E eu tenho o gráfico embaixo, beleza? O que eu tenho mais? Eu tenho a mesma, eu tenho a visualização da função em Hexa, né? Então eu consigo ver em Hexa aqui como que ela tá. Eu consigo ver as estruturas desse cara, eu consigo ver os enums, né? Que basicamente aí são informações adicionais que a gente vai ver sobre símbolos e tal. Por que essas funções estão escritas sub aqui? Porque a gente não tem o dicionário dessas funções. O dicionário de funções aí só tem quando o código não está compilado, né? Como executável é um código compilado, não consigo enxergar quais são as funções que o desenvolvedor usou, quais são os nomes dessas funções, né? Ou chamados symbols também. Se a gente tivesse, a gente conseguia verificar. Aqui tem os imports, você já sabe o que é. O que são os imports? As chamadas de biblioteca. Lembram que a gente viu lá no DAI, né? A gente viu as bibliotecas e as funções são chamadas no PyStudio também. Então também aqui tem aqui, ó, todas as bibliotecas, as DLL chamadas, né? Por função, tá? Então ele traz aqui, ó, né? As DLLs carregadas, tal, é bem interessante o import. E também tem o export, se ele faz o export de alguma DLL, alguma coisa que ele vai utilizar. No nosso caso não tem nada, tá? Então, que é uma parte do AIDA, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem, por exemplo, a opção, que é bem interessante, de você salvar o projeto do AIDA, tá?
Vou ver mais coisas daqui a pouquinho, mas vamos salvar para vocês verem. Então eu posso vir aqui em File, eu dou um Save As, e eu posso salvar o projeto do AIDA. Ele já salva com o nome do executável. Então, se eu salvar o projeto do AIDA aqui na área de trabalho, olha que legal. Ó, eu vou ter o AIDA, que é a ferramenta. Eu tenho o executável, que é o PDF XCView. E eu tenho o PDF XCView no AIDA. Só para vocês compararem, ó, o PDF XCView, ele tem 422 KB, tá? E aqui, o PDF XCView do AIDA, ele tem um pouco maior, tá? Ele tem as funções, tá? Ele tem 2.64 megas. Então, ele sempre vai ter mais ou menos 2 megas e pouco a mais, né? Normalmente é 2 megas e 200 a mais aí do que o arquivo executável. Né? Ele soma o arquivo. Por quê? O arquivo executável está aqui dentro, ó. Tá? Dentro do AIDA, eu estou com o arquivo executável. Só que isso permite que eu consiga fazer a análise do arquivo e eu não dependa mais do arquivo físico. Tá? Então, como o AIDA carrega o executável dentro dele, eu não dependo mais desse cara. Tá? Lembrando, carregar o executável não é executar. Diferentemente do API Monitor, que ele executa, né, para fazer a chamada de API, isso aqui já não é mais análise dinâmica, é totalmente análise estática. Portanto, né, aqui no AIDA, você tem o executável aqui dentro. Você pode passar o executável para o seu colega, né, para ele poder analisar junto com você. Né? Então, você pode pegar esse executável, né, aí o pessoal fala, pô, professor, mas o malware está lá dentro. Gente, não tem o que fazer, né? O malware vai estar lá dentro mesmo, né, e segue o jogo, né? Mas é assim que funciona, tá? Então você pode pegar o executável, não tem problema, e você pode pegar o arquivo do AIDA, perdão, melhor falando, e pode passar para o seu colega aí checar e te ajudar numa análise, por exemplo, né? Você pode ter blocos de anotações, a gente vai ver. Então, só para você ver que tem como você salvar e você manipular o arquivo a partir do arquivo salvo. Você quer voltar no arquivo? Só dá um double clique, ele vai abrir de novo para você, né? Exatamente no processo onde você salvou. Então, é legal, tá? Porque basicamente você tem aí formatos, né, para que você consiga aí trabalhar a análise, né? Então, talvez na prova eu peça para você mandar o arquivo do AIDA para mim, né, com as anotações, com os pontos aí que eu vou levantar para você. Então, uma opção aí que a gente tem. Mas a prova vai ser, né, vai ser mais para frente, né? A próxima, a gente tem aí um próximo checkpoint, tá, pessoal? Só para aproveitar o ensejo da fala, a gente tem mais 4 aulas até acabar o semestre, tá? Então, provavelmente, o nosso checkpoint será quando? Né? Na semana do dia 15. Tá? Então, já deixa anotado aí que o nosso próximo checkpoint será na semana do dia 15. E o terceiro checkpoint nosso será na semana do dia 2 ou 29, tá? Ou vai ser 29 ou vai ser 2. Então, tá. 2 se eu estiver estourando já, né? A data de checkpoint. Mas, provavelmente, dia 29 aí, teremos o nosso terceiro checkpoint, tá? Então, fique esperto com as datas aí. Semana do dia 15, não é semana que vem, na outra. A gente vai ter aí entregáveis, tá? Para a gente poder fazer, perfeito? Então a gente vai ter entregáveis aí para a gente poder ter relação nota e tudo mais. Então, quem estiver precisando, quem precisa complementar nota, quem estiver disputando aí, né? Enfim, para melhores notas e tudo mais, já fique esperto que a gente vai estar vendo essas próximas aulas aí vai ter novos pontos. Bom, o que mais que eu posso ver aqui no AIDA, né? Tem uma função que é a função de view. No view, aqui, né, eu tenho umas coisas bem legais, tá? Fora graphics, eu tenho calculador, ó, ele tem calculador de expressão, é bem legal. A gente vai ver mais coisas mais para frente. Mas eu tenho aqui um item, né, que é o subviews. Os subviews, eles mostram algumas coisas interessantes. Algumas coisas já estão no AIDA, algumas coisas não. Uma das coisas interessantes que ele não ainda está no AIDA, né, que ele não está mostrando, são as strings, tá? Então eu consigo ver as strings aqui também dentro do AIDA. E olha que legal. O legal das strings do AIDA é que ele faz uma coisa interessante. Ó. Ele mostra onde a string está. Tá? Então, olha que legal. Além de mostrar a string por tamanho, que a gente já viu, ó, sobe. Ó. Além de mostrar a string por tamanho, as maiores strings de código e tudo mais, ele faz o quê, né? Aqui eu cliquei na string, tá, gente? Eu dei um double click, por isso que ele mudou. Vou voltar. Então, o que acontece? Além de você ter as strings por tamanho, né? Então, eu tenho aqui a string, qual que é? Eu tenho o tipo da string, né? Eu tenho, basicamente, aqui o tamanho, que é o length, e eu tenho aqui aonde, qual que é o endereço de onde essa string está. Então, aqui no caso, ela está no ponto data.
mas eu tenho strings também no ponto .rdata, ó, todas as seções do nosso cabeçalho. Então você consegue ver aonde que a string está, né? Qual o endereço dela. Então é interessante que ele te dá mais informações. Então, ou seja, você acaba tendo aí mais informações dentro do AIDA. Eu consigo também fazer o quê? Eu consigo referenciar, né, se eu estou numa função, eu consigo referenciar quais são as strings que estão presentes dentro do assembly, né, que são chamadas, né, dentro do código, né? Então, se eu clicar com o botão direito aqui, eu tenho a opção de setup aqui, e na opção de setup eu posso marcar aqui display only, né, define strings, ou seja, ele consegue listar as strings que estão literalmente presentes dentro das funções somente, tá? Então vai diminuir bastante, ó. Olha o tanto de string que tem só, né? Agora você vê o tamanho da barra aqui lateral. Então, quando eu clico o botão direito do mouse, vamos voltar, tá? Em setup, eu consigo marcar ou não a opção de display only, tá? E aí eu consigo checar todas as strings, ou eu consigo checar strings específicas, perfeito? Se eu clicar no endereço, dou um double click, ele me leva, né, até onde eu tenho esse string, né, e qual função que esse string está no AIDA View, tá? Então, bem legal também, bem interessante, faz bastante sentido, né? E aí você consegue começar a brincar um pouco mais com strings. A gente vai analisar mais isso, né? A próxima aula, que é a aula que normalmente a gente pré-atividade, aí a gente vai fazer algumas análises mais focadas, tá? Aí vai precisar de mais tempo, né? A gente vai precisar explicar, eu começo normalmente abrindo o AIDA, a gente explica funções e vai dando um entendimento aí referente a isso. Aqui não tem muito segredo, né? O nosso coder, o entendimento padrão você já tem. O que esse cara faz? Você executa o executável, ele é um Trojan, você passa por um PDF, ele vai lá, chama o MSHTA, tem vários sleep, né? Então, tipo assim, ele demora pra caramba para ter uma atividade real, e aí tem um executável lá dentro do overlay dele que vai fazer uma chamada, que ele vai tirar esse executável lá de dentro, jogar lá na persistência e vai fazer uma chamada, né, persistente lá em algumas URLs. No caso dessa campanha aqui não existe mais, mas ele vai ficar tentando depois de quase 10 minutos. Ou seja, tudo que a gente já viu nas análises anteriores é o que você vai ver na análise estática. O AIDA só vai te ajudar a identificar mais pontos, tá? Mas não tem nenhuma novidade do que você já conhece sobre esse cara aqui. Fechou? O que eu vou pedir para vocês, então? Cara, tu tem que minimamente brincar igualzinho eu fiz agora. Bem do básico hoje, para ir leve com vocês. Então, basicamente é você chegar, você abrir o AIDA, você executar, você salvar, você manipular, você ver as strings. Essa lição de casa é obrigatória para todos vocês, tá? Por quê? Vamos imaginar que você não tem máquina para fazer análise, né? Não tem problema. Você pode baixar o AIDA na tua máquina real, você não precisa analisar malware. Você pega um outro programa e analisa, tá? Pega um outro executável e analisa. Cria um executável para você, sei lá, igual eu ensinei lá no Metaxploit, né? Cria usa o MSF Venom e analisa o seu executável, que, sei lá, abre uma mensagem na tela, né? Então, você tem várias formas de você fazer análise sem depender necessariamente, tá, que seja um malware. Você pode aprender a mexer no AIDA para poder até craquear software. Então, legal vocês interagirem com a aplicação para vocês verem. É importante, tá? Por mais que às vezes você tenha um problema computacional, legal você tentar instalar na máquina física, tá? Volta a falar, você não precisa baixar o malware, executar o Trojan, né? Não vai instalar o API Monitor na máquina física e subir um programa malicioso que ele vai executar na tua máquina. Não faça isso, né? Mas o AIDA você consegue testar o programa, né? Para você poder ver executável e tudo mais. Testa uma ferramenta de análise, né? Testa uma própria ferramenta, testa um outro tipo de executável com PUT, por exemplo, que é um executável de terminal, testa qualquer coisa, mas para você poder ver como que é a funcionalidade disso, tá? Como que ele funciona, como você consegue trabalhar nesse caso. Então, é importante, né, que você utilize. Se você não pegar, né, se você não testar a ferramenta, você nunca vai ter esse primeiro insight para você poder brincar, para você poder mexer. Beleza? Então, por enquanto, é isso que eu gostaria que vocês fizessem nessa parte mais hands-on. Agora, eu vou voltar para o slide. A gente vai começar a entender algumas outras características que eu tenho de material para poder passar. Já já a gente volta. Então, bora lá. Usar o AIDA Free para o que é? Para craquear AIDA Pro. Brincadeira, a parte, professor. Como vai ser o CP? CP vai ser análise, né, José? CP vai ser análise. O legal é que assim, agora no CP eu posso dificultar mais, porque depois da aula de hoje eu vou dar maldoc, né? Não aparece a barra de strings, Gustavo? Aqui, ó. File, view, perdão. Subviews, open subviews, strings.
Não aparece aqui não? Esse botão? Shift F12? Foi? Ah, top, Gustavo, excelente. Legal. Bom, o que é dificultar? Porque eu estou brincando, tá, Juliana? Eu vou te explicar por que é dificultar, né? Porque assim, o que acontece, né? Antes vocês tinham um executável, né? Agora vocês vão aprender Maldoc, ou seja, agora eu posso inserir um executável, né? Posso embedar um executável dentro de um doc, dentro de um XLS, dentro de um PPT, ou seja, dentro de um Excel, de um PowerPoint, ou dentro de um PDF, né? No caso de hoje a gente vai ver o doc, ou seja, eu posso colocar um executável dentro de um doc, aí você tem que fazer duas entregas para mim. Você vai ter que fazer a entrega do Maldoc e a entrega da análise de malware do executável. Então eu posso complicar um pouquinho essa parte, tá? Só executar, dá um OK aí no load, tá, Vitor? Não, não tem. Não tem. O ideal é você não usar o portable do AIDA, tá? Tem que instalar. Beleza? Eu direto recebo e-mails espanhóis e russos com coisas anexadas. Se quiser, eu mando para a gente analisar. Tranquilo, pode mandar para a galera aí brincar. Mas a gente vai. Hoje eu vou disponibilizar aqui para vocês no Teams o vetor. Tá? Eu vou disponibilizar o arquivo para vocês. Demorou? Legal, obrigado pela iniciativa aí. Bom, semana passada eu tive muito trabalho e eu resolvi trazer esse trabalho para vocês. Tudo que eu fiz aqui está no slide, tá, gente? Eu vou disponibilizar depois da aula de API e de AIDA, tá? O que a gente fez até agora, pelo menos. Eu tive bastante trabalho com malware web. E eu resolvi trazer, né? Porque eu acho que, pô, se eu estou tendo trabalho, quer dizer que está dando trabalho, né? Então, se está dando trabalho, não que eu quero dar trabalho para vocês mais, né? Mas está dando trabalho, quer dizer que os alunos precisam aprender o que está acontecendo, né? Então, eu trouxe para vocês aqui um slide exclusivo disso. Vamos abrir aqui. Show, Maldoc. Bora compartilhar o slide. A parte hands-on eu vou fazer na mão com vocês, tá? A parte hands-on, a gente vai usar o Kali, tá? Porque é só estática, e aí eu não vou precisar usar nada do AIDA, por enquanto, na parte de Maldoc. Então, a parte de Maldoc a gente vai fazer na mão no Kali. Então, quem tem Kali não consegue fazer essa etapa, tá? Eu já trouxe no Kali, porque aí você não tem muitos problemas. Se você tem só o Kali, você consegue fazer essa etapa de Maldoc, para você poder utilizar. Então, vamos lá. Compartilhar a tela. Legal, vocês devem estar já vendo o slide da aula de hoje aí. Bom, primeira etapa, são divididas em duas etapas, tá? E eu quero correr aqui, porque eu quero dar essa parte na aula e temos 40 minutinhos aí, então a gente vai conseguir desenrolar. Bom, primeira etapa, JavaScript malwares, tá? Então, o que acontece? Eu tenho muita incidência na consultoria, tá? Inclusive, semana passada foi mais um dia de trabalho disso, né? Que eu tive, principalmente depois na sexta e no final de semana. Que eu tive muito trabalho com malware para site, né? Malware JavaScript. Malware JavaScript não para execução na máquina, mas para infecção em web, tá? Então, existe uma categoria de malwares, pessoal, né? Que são malwares que eles fazem contaminação por injeção de JavaScript, tá? Então, como é que funciona? Você tem uma plataforma web, né? Essa plataforma web ela pode ser WordPress, Joomla, Moodle, né? Ou N outros vários frameworks que você pode ter online. O que acontece? O atacante identifica dentro do seu framework, né, algum tipo de vulnerabilidade, como XSS, ou algum tipo, tá, de permissionamento errado na configuração do web service, e ele consegue remotamente executar um JavaScript para contaminar as páginas da tua aplicação. Tá? Então ele insere um JavaScript dentro do código. Isso faz com que toda vez que você entre em alguma página ou apareça alguma propaganda e redirecione você para outro site, tá? Então a gente fala que normalmente isso é contaminação de sites por JavaScript. Isso é muito comum, tá? Muito comum acontecer. Toda semana a gente pega caso na consultoria de cliente, não cliente nosso, mas cliente novo, que acaba tendo esse problema. Tá? Isso é comum por quê? Porque os caras não usam o AF, não usam permissionamento adequado, ou seja, o que acontece, gente? Não estou criticando agora, tá? Mas entenda. Normalmente, o desenvolvedor, ele não conhece segurança da informação.
E aí, o que ele faz? Ele vai lá, ele simplesmente desenvolve, ele pega uma cloud, vai lá, cria uma EC2, cria uma máquina virtual. A máquina virtual, às vezes, algumas máquinas já vêm com instalação padrão aí do Apache. Ele vai lá, ele sobe a instalação padrão, coloca o WordPress lá dentro, por exemplo, que é uma aplicação web. A gente vai explorar também em Ethical muito essa aplicação. Aí ele vai lá, dá permissão 777 para toda a pasta, porque alguns arquivos não instalam, não funciona, né? Aí o cara não vai estudar para ver como que instala realmente o WordPress de maneira segura, ele vai lá e sai instalando, dando permissão para tudo. Aí o site dele é hackeado, tá? Então isso acontece porque os caras inserem código JavaScript com redirecionamento, né? E esse redirecionamento acontece direto no JavaScript. Então, nós temos ferramentas web que ajudam a detectar esses casos. Essa aqui é uma ferramenta da Sucuri, tá? É muito conhecida aí no mercado, o Critical Security Risk, né? É uma ferramenta de análise de malware web. Então, você pode utilizar aí, aqui é um site de exemplo. É um caso real, inclusive, peguei aí online para referenciar desse travel tier aqui, né? Então, o cara tem o quê? O cara tem aqui, por exemplo, ó, dentro desse cara, ele está com uma mensagem, que é uma página 404 javascript.js. E esse cara está sendo direcionado. Ó. Olha, ele tem uma chamada. E olha como que ele faz. Ele faz uma chamada. Cara, os caras são muito espertos. Em vez de meter um HTTP, que seria mais visível, ele faz uma chamada de teste barra JavaScript. Ou seja, o tipo do JavaScript é em texto. Então, ele não está modificando, ele não está criando, ele está modificando, criando uma página dele dentro do servidor. Ele está modificando o conteúdo da página de erro 404 que o cara tinha. Tá? Então ele está injetando esse dollar aqui.com, né, dentro desse cara. Isso também acontece para mineração de Bitcoin. Tá? Inclusive, ontem, eu não posso mostrar aqui no caso, né, mas ontem eu peguei um aluno que mandou, né, um e-mail para mim que a empresa dele tinha acabado de pegar um malware lá. E aí o time lá de desenvolvimento estava fazendo a desinfecção. Você imagina como que vai ser o trampo, né? E aí os caras lá da agência lá de publicidade estavam fazendo a desinfecção lá do site deles, porque estava tudo minerando Bitcoin, lá, o processamento estourando na máquina. Imagina, os caras tinham elasticidade na AWS e a elasticidade lá chegava, a máquina se consumiu, sei lá, tipo, quase $2.000 por dia, né? E tudo minerando Bitcoin. Olha que maravilha, né? E os caras injetando por JavaScript. Então, basicamente, o que você faz, né? Você tem que varrer todos os arquivos do public HTML, né? Ou seja, o www, no caso, né, do var, www.html, se você está instalando no Linux, né? Toda a parte do HTML você tem que varrer. Aqui no public HTML, no caso desse exemplo, né? Ele está usando aqui o cPanel. Então, todas as páginas podem ter sido infectadas, inclusive páginas PHP. Porque eu tenho, né, como embedar em páginas PHP JavaScript para fazer chamadas. Ele até altera o código disso. Então, se você não tem nenhum AF que controla o versionamento de aplicação que você está rodando dentro do servidor web, você tem problema de infecção em relação a isso, tá? Então, isso é um insight que eu estou passando que, cara, vocês vão ver hardening de servidores ano que vem, né? Vocês têm a parte de hardenização, o professor Albérico, ele passa aí a parte de hardening, ou seja, vocês vão ver lá como que faz a parte de fortalecimento, vocês vão ver como que faz as questões aí de sistemas operacionais, né? Então, é interessante você lembrar que toda vez que você instala uma aplicação, você pode deixar o sistema operacional vulnerável. Pode falar, José, pois não? XSRF, na verdade, o CSRF, que é o Cross-Site Request Forge, é uma vulnerabilidade web com base, né, com base em cross-site request. O XML é XML request search, XML site request forge, né? Então, ou seja, você faz a mesma coisa que o X que você teria, né, no CSRF, você faz com XML, tá? Se é isso que você está perguntando. Seria tanto, não sei quanto. Ah, do cross-site request. Ah, tá. Sim, seria um XSS armazenado. Se é isso que você está perguntando, sobre a questão da VU, nessa questão do. Tá, cross-site request forward, beleza. Então é o seguinte: o cross-site request forward é o seguinte: o CSRF, né? O CSRF, ele faz o quê?
ele permite que você altere uma aplicação web sem necessariamente você fazer a chamada dentro da aplicação web. Então, pensa assim, você tem lá um campo na tua aplicação web que você consegue ter lá, nova senha, senha antiga, nova senha, confirmar nova senha, submeter. Então, imagine que dentro da aplicação você tem uma página e dentro dessa página você consegue mandar um get ou um post e nesse get ou post você consegue simular esse conteúdo. O que o atacante faz? O atacante cria uma página HTML num link que ele imputa dentro dos valores dos campos do HTML o resultado, tá, da função. E aí o que você faz? Quando você manda o link para a vítima, ela clica, ela já executa, né, a mudança que ela faria dentro da aplicação que ela está usando web. Então isso é um CSRF, tá? Quando você tem lá um tipo de ataque desse gênero, né, que você já manda o link para a vítima e quando a vítima clica, ela altera, por exemplo, a senha dela de uma aplicação web que ela esteja usando. Isso é um ataque de CSRF, tá? Que você faz. O XSS não, o XSS é uma injeção de JavaScript. Então, XSS e CSRF são coisas separadas. É isso não? Eu não entendi para falar. Como você escreveu, eu queria saber se eu respondi certo ou se eu entendi errado. Entendeu? Então, assim, o XSS, você tem que pensar o seguinte. Você tem... XSS é assim, tá? Você tem... basicamente, você tem dois tipos de XSS. Três, na verdade. Você tem armazenado, refletido e DOM, tá? Refletido é quando você injeta o payload de JavaScript e ele reflete na tela. Armazenado é quando ele fica dentro do código, tá? Então, basicamente, aí você tem um XSS que ele fica dentro do código, tá? E o refletido é basicamente quando você... o DOM é quando você faz com que a vítima seja infectada para você fazer uma ação, tá? Então, aí você tem basicamente esses dois caras aí. Perfeito? O que você está escrevendo aqui? Eu queria saber se esse malware web seria uma exploração de XSS e XSRF de JavaScript. Pode ser, tá? Pode ser. Pode ser alguma coisa do jeito. Eu entendi que quando você tinha colocado o X, tinha falado sobre a exploração também, que dá para fazer o mesmo tipo de ataque com XML, né? Por isso que eu te respondi. Mas pode ser, tá? Então, a parte de cross-site request forward, que é o CSRF, ou, né, como você comentou agora, que é o XSRF, né? Aqui o X pode ser de XML também, você pode, né, não só de X, né, mas pode ser de XML também, dá para você fazer, né, quando você tem lá uma saída, né, na parte de server-side. Então, basicamente, você pode fazer isso tanto para o usuário, que basicamente como que vai funcionar? Quando o usuário carregar o post da página para ver uma notícia, ele vai executar o JavaScript. Aí o JavaScript vai fazer com que o seu navegador seja redirecionado para outro site. Mas o CSRF é mais de redirecionamento, tá? Nesse caso do site. Então você vai usar um XSS com CSRF para armazenar um código de JavaScript malicioso e redirecionar a página do usuário. É isso que acontece. Agora, na vulnerabilidade tradicional, você pode usar o CSRF até para mudar uma senha do usuário também. Nos malwares que eu peguei, eu não peguei malware que mudasse a senha do usuário da aplicação, mas é possível, tá? Nesse mesmo contexto. Por isso que eu te expliquei como que funciona a correlação. Agora eu entendi exatamente o que você queria perguntar. Então, basicamente é o seguinte, o cara vai lá, ele infecta páginas que normalmente fazem chamada de post via XSS ou algum outro tipo de injeção que ele faça de código. Feito isso, quando a página é chamada pelo navegador da vítima, ela é redirecionada para o site malicioso, que é um site normalmente de Viagra ou venda de produto sexual e coisas do gênero. Normalmente é isso que os atacantes fazem. Ficou mais claro agora? Agora que eu já entendi mais o que você queria perguntar. Tranquilo? Show. Beleza. Os demais, alguém tem alguma dúvida? Entenderam? Só para vocês entenderem é o seguinte, o que o José estava comentando de duas vulnerabilidades web, né? Vocês vão aprender lá em Ethical Hack, né? As duas vulnerabilidades é bem simples, né? Eu tenho uma vulnerabilidade que é o XSS, que é muito famosa, né? Que você injeta JavaScript. E eu tenho outra vulnerabilidade que você consegue manipular alguma ação na aplicação que o usuário faça, que é o CSRF, né? Ou, além de CSRF, XSRF, né? XSRF, tá? Ou CSRF. Mesma coisa, né? Que o X pode representar XML também, né? Se a gente for pensar. Por isso que eu comentei também.
Então, ambas as duas vulnerabilidades são vulnerabilidades web. Então, normalmente, sim, acontece isso na infecção por malware web. O que acontece? O atacante vai lá, injeta um XSS na aplicação, que é vulnerável por alguma falha, e faz com que a aplicação redirecione o navegador do usuário para um site de venda de Viagra, por exemplo. Né? Normalmente isso acontece. Isso é bem comum, tá, gente? O pessoal ganha dinheiro com isso, que muita gente faz, viu? Muita gente. Mas se redirecionar para roubar, mas ele redireciona para roubar o público para ganhar o quê? Para ganhar visualização no seu site. O que acontece é o seguinte, João, como é que funciona? O atacante ele chega para um site de Viagra e fala assim, ó, eu consigo gerar um tráfego orgânico, né, essa é a palavra que o marketing usa, eu consigo gerar um tráfego orgânico, tá? Para o seu site, tipo assim, eu consigo gerar um tráfego para o seu site sei lá, de 10 mil usuários por hora. Orgânico. Cara, como que ele vai fazer isso sem pagar publicidade? Não tem como. Se você não usar AdWords hoje, se você não gastar lá grana no AdWords, no Facebook, mídia social, não tem como você gerar tráfego orgânico, né? Se você não gerar ferramentas do próprio Google, né? Para você poder, ou do Bing, ou de outros buscadores, para você redirecionar pessoas de forma orgânica, ou seja, que sejam pessoas reais, sem serem induzidas para acessar o seu site. Como que esses caras fazem, então? Eles monitoram os sites que têm muito acesso, porque o Trends da Google faz isso de maneira pública, ele busca por palavras-chave, aí ele pega os sites lá que são mais orgânicos, que tem mais gente acessando de forma orgânica para aquele público. Então, por exemplo, cursos mais voltados à área de TI são cursos mais para o público masculino. Claro, tem público feminino, né? A gente fica lá na nossa sala de aula e tudo mais, mas a maioria ainda é masculino. Então, o que eles fazem? Eles pegam esses sites mais voltados ao público masculino e tentam invadir, injetar JavaScript para direcionar os caras para o site de Viagra. E aí você pensa que os caras não compram, né, gente? Mas, gente, o índice por exemplo, mais ou menos de 100 pessoas que são redirecionadas, né, o índice é de 2, 3% compra o produto. Tá? Então, dá dinheiro para os caras, tanto que redirecionam, quanto para os caras, né, que efetivamente aí utilizam. É complicado. Beleza, João? Então, eles fazem isso para fazer publicidade, marketing, e também para roubar dados, né? Para defamar o site também, né? Mas é mais para o redirecionamento de público para o atacante ganhar dinheiro. E também tem a parte de mineração de Bitcoin. Aí a mineração não acontece nada, você só vê o processamento da máquina muito alto. E aí, normalmente, quando o processamento estiver muito alto, é porque está rodando alguma coisa maliciosa lá e a galera provavelmente já teve acesso e está minerando Bitcoin. Normalmente é o que acontece. Beleza? Eu estou dando ideia? Não, Gustavo, de forma alguma. É só para fins acadêmicos, né? Eu, de maneira alguma, posso dar alguma ideia de fins maliciosos, né? Somente para fins acadêmicos. Beleza? Somente para fins acadêmicos aí. Bom, vamos seguir? Então, aqui, pessoal, seguindo no slide, né? A gente tem aqui mais uma tag, né, do código. Então, aqui você vê, você tem a linha da página lá e o cara fica injetando JavaScript, gente. Então, assim, é muito JavaScript, tá? E o cara injeta exatamente aí para poder fazer a injeção em várias páginas diferentes, para que se você descontamine uma página, outras páginas da aplicação ainda estejam com injeção no código, tá? Normalmente, o que eu indico, tá, gente? Se você tiver uma equipe igual os caras que procuram a consultoria, normalmente eles são indicados, né? Então, assim, a gente tem uma equipe só para cuidar disso, né? Então, a gente tem uma equipe de, assim, só de analista, né? Que pega para cuidar disso mais de 5, 6 pessoas. Então, você tem gente preparada para cuidar. Então, é fácil você fazer a desinfecção, né? É fácil você fazer o processo. Agora, se você não tem, tá, uma equipe e você só tem time de desenvolvimento e tudo mais, eu recomendo de você fazer uma instalação limpa, tá? Então, eu não recomendo de você voltar e fazer o processo do zero, tá? Eu recomendo de você fazer uma instalação limpa, tá? E reinstalar o site. Então, matar a máquina virtual e refazer, tá? Se você não tem certeza, tá? Se você não tem certeza, né? Que você consegue, que você vai conseguir desinfectar, né? Não é só um grep menos R, saca? Você não vai dar um grep menos R em todas as páginas para ver onde tem o código. Às vezes tem alguma coisa ofuscada, tal. Então, o ideal é você não ter... No caso de vocês vocês têm bastante base, né? Não é o nosso caso. Mas eu digo para alguns colegas, porque às vezes eu demonstro esse tipo de técnica para o pessoal de desenvolvimento, né? De análise e desenvolvimento de sistemas, por exemplo. A galera não tem base, né? E você não tem base de segurança, você não vai desinfectar, porque você vai achar que, enfim, que tá rolando, tá ok, né? E aí tem um AF também ajuda, né, gente? Se você tiver um sistema de proteção no site,
você consegue aí, grep-r script, mas não dá, né? Não é só isso, né, José? Não é só isso. R maiúsculo no caso, né? O que acontece? Se você tem um AF rodando no site, já vai te ajudar, tá? Eu vou dar um exemplo de um AF depois que eu proteger esse cara aqui, né? Para a gente poder ver. Tá aqui, ó. Então aqui, ó, para vocês verem, né, no caso da contaminação por injeção, esse cara pegou dentro da estrutura de pastas, né, ele pegou um div code name chamado w_vcd. Então o cara criou uma função dentro lá do WordPress do cara, do WP Content, no functions, cara. Ele criou uma função para chamar o redirecionamento, ou seja, isso é classificado como backdoor PHP, né? Então, backdoor, né, para injeção de link malicioso, né, para atividade maliciosa. Essa tela aqui é uma tela de um AF, que eu peguei aqui para mostrar para vocês. Ó. Essa tela é uma tela de um AF. Esse AF se chama WordFence. WordFence, tá? WordFence, ele é um AF para WordPress, beleza? Então, quem tiver sites WordPress aí, cara, nem perde tempo, cara. Se você não tem o AF rodando no teu site, você vai ser, assim, você vai tomar hack, tá? E assim, o AF não é rodar proteção de DNS. Proteção de DNS é uma coisa, o AF é outra. Não, professor, mas eu rodo proteção de DNS com AF. Ah, beleza, então top. Tá interceptando lá no DNS já a chamada, excelente. Professor, eu não rodo proteção de DNS, então instala o AF direto no servidor web. Tá? Você pode também instalar um AF direto para controlar as chamadas do PHP na máquina, né? Via htaccess lá. Então você consegue automaticamente instalar direto. O WordFence é pago, né? Ele é uma ferramenta exclusiva, tá? Para que é isso, professor? Isso seria uma pós-exploração? Não, esse cara aqui é a mesma injeção que eu mostrei, só que ele injeta em ponto .php. E aí ele faz uma injeção de link malicioso também, só que ele cria uma função dentro do JavaScript dele, cria uma função dentro do PHP. E é por isso que eu falo que às vezes não adianta você só tirar o JavaScript. Se ele cria uma função, ele modifica o código PHP da página. Se ele consegue escrever, né? E aí o bicho pega. Então não seria só um payload malicioso em MSF Venom, né? Mas também você modificar a estrutura do código das funções do WordPress. Por isso que às vezes compensa fazer uma instalação limpa, né? Então o que acontece, gente? O WAF, que é esse WordFence, né? Esse WAF, que é Web Application Firewall, ele, cara, ele vale muito a pena. No caso, esse WordFence, ele custa, né? Em torno de $89, $99, depende da promoção, né, que você pega. E, cara, é muito top. Faz vários tipos de bloqueio, hardeniza o servidor, a aplicação, te ajuda na parte de scan de malware, vale muito a pena. Assim, só para vocês terem uma ideia, de ferramenta para o WordPress, que hoje é assim, frameworks mais utilizados, né, web, o WordFence hoje é a mais barata e a melhor, na minha opinião, tá? É uma das mais baratas e melhores para você poder usar. Se você for usar, por exemplo, um AF da Cloudflare, você vai gastar, sei lá, $100 por mês. Se você for usar um AF aí para um site seu na AWS, você vai gastar, sei lá, $200, $300 por mês só de WAF. Então, esse cara é $99 por ano. Então, vale bastante a pena aí para você poder estar utilizando, tá? O AF é Web Application Firewall, Gustavo. Tá? Então, firewall específico para aplicação web. Caramba, agora parei para pensar. Agora parei para pensar certo. Ele literalmente está escrevendo sobre o arquivo. Sim, José, é isso mesmo. É isso mesmo. O AF é um Web Application Firewall. É isso. Falo de camada 7. Mas quando eu falo de WAF, eu estou falando de camada 7, mas específico, falando sobre protocolo HTTP e HTTPS, tá? Então, só para complementar aí a colocação que o Padilha fez aí pra gente. Beleza? Pessoal, eu tô colocando sobre isso porque, cara, isso aqui é o que tá rolando no mercado, tá? Então, eu parei aí todo o contexto que a gente tava fazendo lá do AIDA para explicar essa parte hoje, porque, cara, tá acontecendo muito, tá? Hoje, da parte de malware, assim, já passa parte de malware web em si é 100%, né, site. Mas da parte de todos os malwares, a contaminação de sites, ela representa em torno de 26%. Então, cara, é muito grande, saca? Tu tem que saber que isso acontece. Então, por isso que eu quis trazer aí já para você já se ligar que isso vai rolar e que, né, você tem que tomar muito cuidado se você tiver uma aplicação web rodando e você tomar conta da segurança da empresa. O Fire geralmente fica nas camadas mais baixas, né? Por isso não pega esse tipo de coisa. Na verdade, não, né? É que a gente, assim, só para contextualizar, né, José?
A gente tem 7 camadas do modelo OSI, certo? Vocês já aprenderam. As 7 camadas do modelo OSI, cada camada tem sua função. O firewall padrão, ele trabalha com a camada? Camada 3. Ele trabalha com bloqueio e verificação do quê? De endereçamento IP. Ah, mas o meu firewall, ele trabalha com filtro de aplicação. Ele faz content filter, ele faz application filter. Beleza, você está trabalhando com camada 7, porque ele já abre o conteúdo do pacote, né? E ele consegue checar que tipo de assinatura o pacote tem, e aí você está controlando por tipo de tráfego, ou seja, o seu firewall já faz uma função de UTM para que você consiga trabalhar, né, a validação de tipos de tráfego diferentes. Mas por padrão, firewall é camada 3, tá? Firewall é que nem roteador, é L3. A diferença é que você tem regra de bloqueio de origem e destino, né? LAN, WAN, por exemplo. Né? LAN, WAN, WAN, DMZ, DMZ, LAN e assim por diante. Né? Você tem as zonas, né, de bloqueio entre o teu perímetro de segurança. Beleza, José? Beleza, José? Só para exemplificar. Que categoria malware web, tá? É um malware JavaScript, na verdade, né? JavaScript malware, tá? No caso, esse aqui, a classificação é backdoor, né? Porque ele abre portas para poder injeção, né? Mas, basicamente, nesse caso aqui, ele é um backdoor PHP, né? Nesse caso. Mas os outros que a gente viu é JavaScript malware, né? JavaScript infect, sei lá, link, malicious link, coisas do gênero, né? Mas, basicamente, uma infecção por JavaScript, na maioria dos casos, tá? E também o status de conexão de porta, etc. Depende da geração do firewall. Aí, José, se a gente for entrar em contexto de firewall, isso é para lá de redes. Mas aí é história, aí é muita coisa. Aí eu vou ter que perder uma semana para explicar para vocês toda a parte de entrada, saída de dados, o que é o Ford, o que é um NAT, o que é um PAT, como você trata isso, enfim, né? Então, isso é importante. Professor, se você se importa, se eu já sair, eu tenho um compromisso para resolver. Fica à vontade, Alisson, tá? Fica tranquilo, eu valido chamada lá depois para ti. Toca lá, tá? Bom, vamos seguir, pessoal. A gente chegou em Maldoc, tá? E falta, 15 minutos. Ou seja, eu vou explicar só a parte teórica, a parte prática vai ficar para a próxima aula. Mas beleza, não tem problema, né? Por que eu estou trazendo Maldoc, né? Eu estou trazendo Maldoc simplesmente porque, cara, Maldoc, vocês estão fazendo de boa. A pessoa está perguntando aí, só para segurar aí, para chegar lá para a gente adiantar aqui mais para frente, né? Para jogar no checkpoint para frente. Sei, tô ligado. Tô brincando, gente. Dá uma estendida. Não, é que assim, não vai dar para terminar, gente, ó. Só para vocês verem, ó. Tem slide para caramba, ó. E, ó, gente, não é zoeira não, ó. Só para vocês verem, eu extraio o Maldoc da parada, ó. Eu dou um X-dump do Maldoc, a gente vai extrair o executável de dentro do Word. Tá? E aí a gente vai recriar o executável, ó. É coisa pra caramba, tá? Então não vai dar pra... Eu não vou explicar correndo, tá? Vai ficar a próxima aula, beleza? Mas eu explico a teoria e falo o que você tem que baixar pra gente usar no Kali, tá bom? Então não vai ter jeito, a gente vai... É muita coisa. Manda o PDF já, então, para fazer depois. É doc, José. É olê. Não é PDF ainda. PDF é depois. PDF já tem bastante técnica de bloqueio, né? É doc mesmo, para a gente já destruir. O PDF da apresentação. Tá bom. Eu mando. Eu mando. Vocês querem o PDF da apresentação, José? Eu vou mandar o PDF. Fica tranquilo, tá? Não vai contaminado, não. Fica sossegado, tá? Obrigado aí por você pedir. Vou mandar, tá, gente? Já pedido do José. Eu vou mandar o PDF para todo mundo da sala. Eu vou postar lá para não ter problema, gente, aqui no Teams. Eu vou postar direto no Zap, tá? Já para vocês fazerem uma aula bem hands-on junto com o PDF. Fica tranquilo, tá, José? Fica sossegado. Excelente ideia, você me deu, inclusive. Gostei. Bom, vamos lá, gente. O que é Maldoc, tá? Maldoc, basicamente, é um malware, né, que está oculto diretamente no próprio documento ou um script embutido dentro de um site externo. Ou seja, o que eu quero dizer? Você tem um documento que tem um executável embedado lá dentro ou tem um script que chama um site externo. Ou seja, o malware pode ser qualquer coisa desde que um arquivo exe malicioso ou até mesmo uma macro esteja embutida no próprio documento, tá? Isso aqui é a definição da checkpoint de Maldoc, né? Então eu trouxe para vocês aqui. Então o que é Maldoc? Maldoc é quando a gente tem um malicious document, tá? Então document based malware, ou seja, documento baseado em malware ou malicious document. Então Maldoc é quando a gente tem um documento malicioso, tá? Então a gente tem documento aí baseado em malware, a gente tem um Maldoc. Fechou?
Maldoc, gente, basicamente em termos, né? Por que você tem Maldoc? Cara, porque hoje, né, a gente troca muitos arquivos digitais, relatório, planilha, processo, né? O uso de documento hoje, gente, é gigante. Então, Word, Excel, PowerPoint, Office, cara, você tem muita coisa relacionada ao pacote Office. E antigamente você tinha maior de VBA, né, que já criava funções maliciosas dentro do próprio documento do Word. Hoje não, hoje os caras extrapolam, hoje os caras infectam documentos, né? E você tem como fazer a análise disso, tá? Então, hoje o Maldoc representa aí, gente, basicamente 66, 56, 50, 60% de todo o nível, de todo o vetor de infecção inicial de malware, tá? Então, cara, é bastante, né? É uma apresentação, o vetor é alto o vetor, né? Nesse processo, né? O pessoal utiliza muito malicious document, ou seja, documento malicioso para infecção de ransomware, de Trojan e assim por diante. Eu trouxe um gráfico aqui só para vocês verem, da Checkpoint, né? Aqui é do Trade Cloud 2019, da proporção de arquivos, tá? Então, o que acontece? De todos os Maldocs que tem, né? 31% dos Maldocs são .doc. Né? Então, são arquivos do Word lá da geração que é só .doc, não tem docx ainda, né? Então, os caras infectam esses caras. Então, você tem doc, 31% aí liderando, depois você tem RTF, né? RTF, que é formato de arquivo aí, né? Basicamente de texto, né? Bem antigo, né? É Rich Text Format, né? O nome RTF, né? Ele é desde a época do Windows 95, né? É um padrão de texto aí que a Microsoft continua fazendo por compatibilidade com o Windows 10 também, você consegue criar arquivos desse gênero. Só que é chumbo grosso, tá, galera? Já adianto para você que você pegar um Maldoc desse cara aqui, a prova vai ser RTF, tá? Já porque eu vou pegar pesado. Tô brincando, mas, cara, RTF é chumbo grosso, tá? Se você analisar um Maldoc RTF, perder, assim, no mínimo 3 horas. Fácil aí, para você pegar. Porque os caras fazem... Esses módulos de compatibilidade, eles trazem muita coisa antiga da Microsoft. Isso abre umas variáveis, umas formas do cara injetar, que, assim, que é bruto, sabe? Cada dia que eu analiso é uma novidade. PDF representa 16%, você vê que é menor, né? A parte de arquivo OLE, que é arquivo do pacote Office, é maior, né? Depois seguido de RTF. Depois Excel e aí DocX, tá? E aí DocX aqui entraria nesse 5%, PTX também, entre outros tipos de arquivos e afins, tá? Então, você tem outros itens dentro desses caras aí. Tá? Então, automaticamente aí, você já tem uma noção, né? A partir de Maldoc. Professor, é possível infectar um TXT? Mas tem que infectar a estrutura do executável. O TXT em si puro, nunca vi. Mas deve ser possível. Os caras infectam tudo, tá? Mas você tem que infectar também a estrutura do executável para executar. Eu vou mostrar como que você... É que assim, existe uma técnica de Red Team que eu mostro em Ethical, que eu mostro como você faz o Notepad entrar em modo debugger. Aí você consegue fazer um Notepad e fazer execução no CMD para você. Então você usa o Notepad, né, para você... tem como infectar foto também. Para você, e tem como infectar tudo, gente. Por isso que eu falo assim, a gente abre um monte de arquivo. Depois dessa aula de Maldoc, você vai rever, você vai começar a usar Cloud para abrir todos os arquivos que você usa. Vai na minha. Você nunca mais vai abrir nada na máquina, nunca mais. Dá para infectar tudo, tudo que você possa imaginar. Todo tipo de extensão. Todo tipo de extensão. João, todo tipo. Fala, Renatão. Então, o que acontece? Relação de infecção de foto. Em relação à infecção de foto, tá, qual que é a dúvida? Para você executar alguma coisa no computador da vítima via foto? Ah, legal. Olha que interessante. Excelente pergunta. Você não precisa de alguma falha? Excelente pergunta do Renato. Como que você funciona, Renato? Funciona assim. O cara, olha o que ele faz, fica vendo. Ele não usa a foto como executável da infecção. Ele usa um programa do Windows como gatilho e usa a foto como armazenamento. Então, a foto, eu posso até embedar um executável numa foto. Ele executa a foto, ele executa o executável. Beleza, isso também existe, tá? Mas, normalmente, o que eles fazem? Eles sobrescrevem os pixels da foto. Beleza, Renato? E no pixel, o cara coloca os comandos
que o malware vai ler para executar na máquina. Ou seja, ele faz controle, ele faz o C2, que é a parte de comando e controle, via leitura de arquivo de imagem. Tá? Isso já foi feito, por exemplo, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Os caras inseriam imagens, aí o malware ia lá, lia, fazer download da imagem, lia o conteúdo da imagem. A imagem a olho nu não muda nada, tá? O pixel da imagem, ele muda micropixels na imagem. A olho nu você não sente diferença, mas ele executa o comando que está embedado dentro do pixel da imagem na máquina. Então ele usa a máquina como comando, ele usa a foto como comando e controle, como vetor de comando e controle, tá? Chama esteganografia essa técnica. Tem várias técnicas para você poder ver isso. Isso vocês vão aprender, tá? Não é comigo, tá, Gustavo? Vocês vão aprender lá na parte de Deep Web. Segundo ano, lá em parte de Deep Web, vocês vão aprender. Que é dentro da parte também de inteligência. Tá? Vocês vão aprender essa parte. Ano que vem. Só ano que vem. Só ano que vem. Basicamente, eu posso passar algumas coisas para vocês. Tem várias ferramentas para fazer isso. Prometo que na próxima hora eu trago alguma coisa, então, tá, Renato? Vocês estão querendo fazer maldade, eu estou sentindo já, viu, Renato? Eu já senti aí que há uma maldade a caminho aí. Mas semana que vem eu tenho certeza que vocês vão aprender, tá? Então não se preocupe. Bom, aqui tem um exemplo de Moldoc, tá, pessoal? Normalmente o Moldoc para arquivos, ele vem com macros, né? Isso aqui, gente, isso aqui já é velho, tá? Os caras já bypassaram esse cara aqui. O cara insere macro, e se você tem um Word com macro automático, ou seja, se tem macro habilitado automaticamente para qualquer arquivo do Word seu, ele já executa. E Moldoc não tem só... que eu trouxe duas coisas interessantes. Moldoc não tem só para Word. Você tem Moldoc também em PDF, né, como eu falei, PowerPoint, Excel. E o mais legal é o seguinte, você consegue embedar Moldoc dentro do OneDriver. Então está começando a surgir Moldocs, que os caras embedam o Moldoc dentro de drivers públicos. E Microsoft, driver do Google, não está pegando. Por quê? Porque os caras ofuscam tão bem o código, né, que é um malware, né, então o código é tão bem ofuscado que você não consegue encontrar. Tá? Para fechar, hoje, porque não vai dar mais tempo, eu peço que vocês baixem, tá? A suíte do Jerry Stevens, tá? Do Jerry Stevens, que vai trazer todas as ferramentas que a gente precisa para fazer Moldoc. Onde você vai baixar essa suíte? Dentro do Kali, tá? Então você vai baixar essa suíte aqui dentro do Kali, tá? É só buscar, não tem erro, é uma das suítes mais famosas de análise de Moldoc que tem, né? Tem vários arquivos, né? Principalmente todos os arquivos da parte de Olé, estão aqui dentro dessa suíte do Stevens, e a gente vai usar ela na próxima aula para fazer a análise de Moldoc, tá bom? Então podem baixar, que a gente vai usar ela aí na próxima aula para a gente poder fazer a análise de Moldoc, e vai ser muito interessante, tá? Então, isso aqui no Kali você vai baixar, tá? Pessoal, você vai baixar a suíte dentro do Kali para fazer essa análise, beleza? Então, baixem aí e já deixem pronto. É só baixar o zip, descompactar, né? E aí são vários Pythons que ele traz, várias ferramentas em Python. Se você quiser colocar as ferramentas como binário, você insere lá no sr/bin, tá? Ou cria um link permanente no sr/bin lá, para você poder fazer chamada de qualquer parte do shell. É o que eu faço, para não precisar ficar chamando a ferramenta dentro da pasta, né, dela. Então, aí quem tem Kali, galera, consegue fazer essa atividade com a gente também. Então, se você tinha algum problema com máquina Windows aí, por causa da questão de memória e tal, se você conseguir subir o Kali, você consegue fazer análise de malware junto com a gente. Fechou? Só quero mandar foto de gato para os colegas. É isso aí, Victor, é isso aí. Tá? Gente, eu vou postar o PDF da aula, então, para vocês, tá? Sem nada malicioso, eu prometo, tá bom? Vou postar um linkzinho aí para vocês baixarem o PDF, com bastante carinho, tá? Da aula, vocês vão gostar, acho que vocês vão se sentir assim, inclusive, né, vão ser compartilhados quando vocês fizerem isso, né? O compartilhamento vai ser muito bom aí do PDF da aula. Só executo na VM. Galera, assim, eu sei que é brincadeira, tá? Mas depois dessa aula de Moldoc, que a gente vai fazer no Moldoc, você vai pensar 3 vezes em executar um arquivo do Office, ou um arquivo Olé, um arquivo do Office, ou um PDF na sua máquina. Você vai ver que eu não estou brincando. Enfim. É tenso. Bom, tem bastante coisa hoje, hein, galera? Olha aqui, a gente varreu lá a parte inicial do AIDA, Malware Web, e eu comecei a introdução das ferramentas que você tem que baixar para Moldoc. A aula que vem é a análise de Moldoc.
Preparem-se que vai aumentar 300% o conteúdo da NAC, do checkpoint, hein? Bora para cima. Professor, você conhece algum meio de burlar o quê? O set execution policy no PowerShell? Parte do permissionamento. Você está fazendo para execução de comando? Você quer, Gustavo? Vocês estão perguntando muita coisa maliciosa para mim, gente. Eu estou ficando preocupado. Estou ficando extremamente preocupado. Extremamente preocupado. Se tem como, tem, né? Você quer burlar isso aqui? Espera aí que eu vou te mostrar como. Perdi a janela do Teams. O cara que te ajuda a fazer isso, ó. Aí eu vou deixar a pesquisa aí, tá, Gustavo? Para você pesquisar. Inclusive vai passar Defender. E funciona atualmente, inclusive. O Renato, mas isso não é pago? Bom, deixa eu só fazer um negócio aqui. Peraí, Renato.